O IFBA, ele chegou aqui em Santo Antônio de Jesus e a gente percebeu que as pessoas não conheciam a instituição. Nós estávamos em fase de construção do prédio e circulando pela comunidade, conhecendo as pessoas, e vimos que, apesar de toda a movimentação que tinha sido feita para que o campus do Instituto viesse para cá, na verdade, a comunidade não conhecia. O IFBA de Santo Antônio de Jesus, nesse momento de implantação, ele tem um papel crucial, não apenas de trazer um pacote pronto e oferecer cursos, mas, acima de tudo, o IFBA precisa conhecer esse contexto onde está inserido. Que a partir do momento em que dialoga com as pessoas, que pode conhecer e ao mesmo tempo ajudar a contar essa história de Santo Antônio, tenho certeza que o IFBA ele se instala de uma maneira muito mais profunda, com uma relação de identidade. Então nós pensamos num projeto que a gente pudesse se aproximar, que a gente trouxesse alunos, mas que a gente trouxesse a comunidade junto e que a gente fosse também para a comunidade. Foi assim que a gente pensou no Tecendo Histórias, que tinha o objetivo de fazer com que a comunidade de Santo Antônio de Jesus nos conhecesse e que a gente conhecesse a comunidade de Santo Antônio de Jesus. Começamos com a revista, um curso de produção textual, que tinha como resultado uma revista que na primeira edição contou as memórias de Santo Antônio de Jesus. E na segunda edição desse projeto, nós demos continuidade a esse projeto, surgiu a ideia do curso de produção e roteiro e vídeo para curta-metragem, que iria ter como resultado final documentários. Então, a partir daí, o projeto ele passou a ter como resultado, o seu resultado ser apresentado uma nova linguagem, que era a linguagem do audiovisual e não apenas do texto. Sou produtor cultural e a gente já vinha sentindo essa necessidade de registrar o que a gente estava fazendo aqui, que era as movimentações na rua. A gente faz muita atividade comunitária a partir do hip hop, principalmente, e a gente já estava nessa busca de registrar isso, e aí eu tive a oportunidade de fazer parte da primeira turma do curso de roteiro e edição de vídeo, que foi onde eu tive mais conhecimento técnico para poder colocar isso de forma organizada e dar um sentido a isso realmente. E foi muito interessante, tanto a parte da construção, que me permitiu conhecer uma história do hip hop da cidade que eu não conhecia por não ter precisado ir buscar essa história, então foi interessante nesse sentido. E também em trabalhar em equipe, de ver as dificuldades que eram. A gente tinha pessoas de diferentes áreas no grupo, diferentes idades também, diferentes áreas, diferentes idades, e isso influenciou no processo. Foi um desafio, mas foi prazeroso e muito construtivo também. Foi uma experiência muito boa, acho que para todo mundo que estava participando na época. E uma coisa que me emociona bastante é que cada vez que a gente monta uma turma, nunca é igual. As temáticas são diferentes, o olhar de cada aluno é diferente, Então, por mais que a gente trabalhe com a mesma temática, nunca vai ser igual, Cada aluno tem o seu olhar, é um olhar diferente, um olhar sensível, um olhar que ele tem que é único, Então, a gente proporcionar isso, tem uma significância muito grande, porque a gente está proporcionando, que através do audiovisual seja um elemento modificador, que através dessa linguagem o aluno possa mostrar a visão que ele tem do mundo, que a visão que ele tem não é a visão que o professor ensina, não é uma visão que o Instituto ensina, que o mundo ensina, é a visão que ele tem e que tem que ser valorizada, que tem que ser difundida, que as pessoas têm que conhecer. Então a gente ensina técnicas, a gente ensina alguns direcionamentos, a gente ensina nossas experiências, mas é o aluno que mostra a visão dele, que tem que ser valorizada, que tem que ser difundida. Isso é primordial, isso é muito importante. Foi muito assim, o que a gente vai fazer, vamos pegar alguma coisa daqui, e a gente teve a ideia de fazer o êxodo urbano, que é justamente as pessoas saírem das cidades grandes e irem para as cidades menores, para os interiores, que a gente teve a ideia de saber como que é essa trajetória. E que, por coincidência, eu fiz esse êxodo urbano, vindo de São Paulo para uma cidade do interior.
foi uma forma de agora particularmente eu, me encontrar com o pessoal de Santo Antônio de Jesus, que não era até então a minha cidade. Então isso foi uma coisa assim também que me trouxe para a cidade de Santo Antônio de Jesus e vir a conhecer mais as pessoas. Foi através desse curso aqui no IFBA que eu me entrosei, que eu conheci, que eu comecei a participar da vida ativa, da vida mesmo, a cultural, tudo aqui de Santo Antônio. Foi através dessa galera que eu conheci, esses meus colegas que viraram meus amigos até hoje são os meus amigos. Foi o núcleo de amizade, foi a partir daí que eu comecei esse núcleo de amizade. O meu núcleo de amizade começou a partir do IFBA. Eu escolhi os meus amigos, a gente ter essa afinidade e através deles conhecer outras e outras pessoas. Mas tudo começou comigo, de São Paulo para cá, com o IFBA. São construções que vão trazer um retorno para a comunidade, faz com que essa geração mais jovem aí possa conhecer aspectos desde a história do trem, conhecer os partos como eram feitos antigamente, a zona rural, como a farinha era feita, ou seja, vários aspectos que não podem ser perdidos, e o curso de produção textual de roteiro e vídeo está dentro desse guarda-chuva que é o projeto Tecendo Histórias. Quando a gente estava lá em Vazedo, a gente ia para casa de minha avó, a gente ficava ouvindo algumas histórias dela, ela contando para minha mãe e para a gente. Aí ela contava com muita felicidade como era a casa de farinha antigamente, que enchia de pessoas, no São João era a maior festa, eles cantavam, faziam brincadeiras, rezavam. Isso aí eu ficava olhando assim, eu queria estar nesse tempo, eu queria viver aquilo. Começava a sentar todo mundo em roda na tarefa, ia cantar, brinca de roda. Raspando a mandioca e cantando. Aí eu assim, ô letra, onde é tua morada? Ô meu amor, eu moro longe, já retirado da estrada. E a outra vez, eu sabia de tanta... Eu estou esquecendo de tudo. Interessante pra gente foi na hora que a gente decidiu mostrar o nosso curta para o pessoal que fez parte dele. A sensação foi incrível, ver eles se vendo ali na tela, cada um com emoção. Os familiares dele, eles falando, olha ali meu filho, olha ali meu neto. A nossa cultura tem algum valor, a nossa cultura tem alguma importância. Eles conseguem levar o documentário deles uma emoção, uma vivência diferenciada, porque é como se eles dissessem, essa aqui é a minha história, eu participo dela, eu estou contando a minha história. Eu acho que esse é o principal diferencial da gente. Os alunos, eles pertencem àquela história que eles estão contando. O processo de construção do nosso documentário, que foi Identidades do Candomblé, que nós intitulamos o documentário com tambores de sage, foi mágico, né, na verdade, porque nós entrevistamos alguns sacerdotes e sacerdotisas da cidade, visitamos, conhecemos a origem de suas casas, como surgiu o candomblé em Santo Antônio de Jesus, as primeiras casas. Nós pudemos identificar essas primeiras raízes, né, do candomblé aqui em Santo Antônio. Então, chegar à universidade, fazer um trabalho como todos estão fazendo, e essa divulgação, e nós chegarmos lá, está o nosso trabalho, a nossa fala, é onde nós podemos falar, é o único meio de comunicação que nós temos para falar, para dizer, e nossos lamentos também, nossas dores também. Foi muito importante para nós chegarmos na universidade e ver os nossos vídeos, nossas falas lá, e todo mundo ter que ouvir. Quando um instituto como o IFBA, ele abre o seu interior para trazer esses assuntos, abordarem esses assuntos, outros que não fazem, então eles caem em si. Então a gente passa a ser visto. 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 Então a
com um olhar diferente. Entendeu? Então, foi muito importante, sim, a realização desse documentário. E foi um divisor de águas, na verdade. Trazer alguém de fora para contar uma história que ouviu falar, eu penso que isso é uma situação. E o próprio aluno chegar aqui no curso, na hora que a gente solta os projetos, né? Começa a pensar os projetos, que os alunos dizem, não, eu tenho uma história, eu conheço uma história lá na minha cidade, lá no meu bairro, que seria magnífico fazer um filme sobre isso. E aí a gente se descobrir, né? As pessoas se descobrirem que às vezes essas pessoas que fazem essa história, essas pessoas que fazem cultura aqui na cidade e região, nem imaginam o quão importante o que eles fazem. E o IFBA, através dos documentários desses alunos sendo feito para mostrar toda essa história dessa turma, isso é magnífico. Isso acho que é um legado que o IFBA hoje está acontecendo, está fazendo, que eu penso sempre assim, que daqui a 10, 20, 50 anos, vai ter alguém pesquisando e descobrindo como aconteceu dessas histórias todas aqui da região ser mostrada através de filmes. A forma como a gente constrói o documentário que eu acho interessante, porque assim, não é só lá, temos uma ideia, a gente vai lá e vamos falar de alguma coisa, chega lá e simplesmente faz, não. Existe todo um trabalho de pesquisa, isso existe orientação. E quando você pesquisa, que você vai a fundo, aquela identidade, aquela cultura começa a pertencer a você também, porque você está indo a fundo dentro disso. E isso é o bacana, porque assim, o audiovisual não é só exibição, aquilo ali é o produto final. Existe um trabalho interno muito, muito, muito mais denso e muito mais significativo, que é trabalho de pesquisa, de leitura, de conversar com pessoas, que é importante. A gente vai conversando com muita gente, vai conhecendo muita gente, vai se aproximando e dentro disso a gente vai construindo um documentário. Não tem como você não pertencer a um lugar depois de um documentário. Realização. Uma palavra é isso, realização. A gente cumpriu com nossos objetivos. Sonho construído, sonho mostrado e bem aceito, que é o mais emocionante, mais legal. Vocês viram na apresentação da praça, minha mãe foi assistir. Poxa, você vê uma mulher de 86 anos assistindo um filme e se emocionando. Quando ela viu o Curta dos Meninos do Olheiro, ela disse, minha filha, eu me lembrei da feira de Caxixi que eu levava vocês pequenininhas. Ou seja, 50 anos atrás, meu irmão. Cinema traz recordações. Cinema aflora emoções. Que a gente vai poder assistir no futuro e que a gente sabe que os meus netos vão poder assistir e dizer, ó, foi minha avó quem produziu. Minha avó estava nele. Ah, rapaz, isso não tem paga.